Então, 1 Coríntios 4, versos 6 a 7. Diz assim: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias, como se não o tiveras recebido? Vamos orar. Pai, nós agradecemos porque lembramos dessa verdade, que somos peregrinos e forasteiros e que nós aguardamos a nossa pátria celestial. Nesse momento, Senhor, rogo que o Teu Espírito age em nosso meio, trazendo aquilo que necessitamos mais, que é a iluminação do Teu Espírito. Talvez, em alguns casos, se for o que o Senhor vê, o convencimento do pecado, o arrependimento, Senhor, mas que em tudo Cristo seja glorificado, o Teu nome seja exaltado. Como mensageiro, clamo a capacitação vinda do Senhor, para que nada em mim atrapalhe o proveito que a Sua palavra, o que a Tua palavra pode ter em cada coração que aqui está nessa noite. Mas ajuda-nos, Senhor, a aprendermos do Teu servo que cuidou daquela igreja em Corinto e que de maneira indireta pode cuidar da nossa igreja também, pode nos ajudar a vermos aonde precisamos melhorar, no que nós precisamos ser confirmados e de fato o Seu nome ser feito, visto de maneira relevante em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Apagou aqui. Pois bem, nas Escrituras, irmãos, nós podemos perceber que é uma grande preocupação com o tema discernimento. Eu já tratei sobre isso em alguns momentos anteriores, e que discernir é uma habilidade temporária. E por que ela é temporária? Pois depende da direção do Espírito Santo, e que possibilita que alguém possa ver e julgar o bem e o mal em situações ou pessoas. Então nós vamos ver um pouco hoje, mas eu creio que na sua leitura bíblica você já deve ter percebido que os autores, que Deus ele lança grande luz nessa questão sobre discernimento, e é uma habilidade temporária, porque depende do Espírito Santo, e quando nós recebemos essa habilidade que é fruto da influência do Espírito em nós, nós temos o poder de ver bem e o mal, tanto em situações quanto em pessoas. Discernimento ele é espiritual, pois vem do Espírito. E até um dom em 1 Coríntios 12:10, se você virar algumas páginas aí na sua Bíblia, 1 Coríntios 12:10, ele vai dizer o seguinte: quando Paulo está falando dos dons que são concedidos à igreja, ele diz assim: e a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos e uma variedade de línguas, e a outra capacidade de interpretá-los. E a ideia de discernimento é através de uma separação. O Espírito Santo te dá a habilidade de você fazer uma separação entre o que é bom e o que é ruim, entre o certo e o errado. Sem discernimento, nós vamos chamar luz de trevas e as trevas de luz. Sem discernimento, nós vamos falar que o santo é profano e que o profano é santo. Eu tenho aqui 4 casos nas Escrituras onde nós podemos ver de maneira prática, ou vamos ilustrar com esses casos aqui que eu vou ler, como o discernimento foi decisivo. E o primeiro está no livro de Juízes, capítulo 12, versos 1 a 6. Livro de Juízes, capítulo 12, versos 1 a 6.
Quem achou, pode ler, fazendo favor. Juízes 12, 1 a 6. Então foram convocados os homens de Efraim e passaram para Zafon, e disseram a Jefté: por que fostes combater contra os filhos de Amon e não me chamaste para ir contigo? Queimaremos a tua casa, estando dentro dela. E Jefté lhe disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon. Chamei-os e não me livraste das tuas mãos. Vendo eu que não me livraram, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Por que vos subsiste hoje contra mim para me combater? Ajudou Jefté a todos os filhos de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim porque eles disseram: destruídos sois Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e Manassés. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, de sorte que quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não, então lhe tornavam: dize, pois, Shibolete, quando dizia Simbolete, não podendo destruir minha palavra. Então pegavam dele e o matavam nos valdos do Jordão, e caíram de Efraim naquele tempo 42 dias. Esse é um caso que nós podemos aplicar discernimento. Jefté foi acusado pelos da família ou da tribo de Efraim. Os efraimitas se levantaram contra Jefté e os gileaditas, e quando viram que não poderiam subjugá-lo, eles fugiram. E uma maneira de detectar quem era um efraimita era por um teste vocal, né? Diga para mim Shibolete, que significa rio, uma fonte. E eles diziam Sibolete, que no hebraico significava espiga. Eles não conseguiam exprimir corretamente. Isso foi uma denúncia de onde eles eram. Mas eles puderam, através daquilo, ver e separar e julgar. Um outro exemplo que nós temos da necessidade do discernimento, por exemplo, é em Mateus 13, versos 24 a 30, joio e trigo. Nós temos um outro caso, onde é um pequeno detalhe, ou algo sutil que faz com que o joio seja diferente do trigo. Mateus 13, 24 a 30. A ideia do discernimento aqui na introdução é só uma base, tá? Mas nós vamos falar de algo além do discernimento nessa noite. Mateus 13, 24 a 30. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Alguém já pôde ver joio? Então pesquise na internet. O joio, ele tem o mesmo desenho que o trigo, mas quando ele atinge a sua plenitude, o trigo ele fica com aquela cor meio dourada, o joio permanece verde. Ele não muda de cor, mas na forma é igual. Eu sei que o Romildo também deve ter dado uma boa pesquisada nisso daí, a gente estava conversando um tempo atrás, na questão do joio. E se não tiver discernimento, olha só o que é proposto aqui. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Eles detectaram o joio. Tá? Mas olha o que o mestre diz. Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele. E olha onde entra o discernimento. Para que ao separar o joio, não arranques também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o em meu celeiro. Terceiro exemplo:
Quando que você consegue discernir zelo de ciúme? Quando nós podemos fazer essa separação de um cuidado para um cuidado extremo? 1 Coríntios 13, versículo 4. 1 Coríntios 13, versículo 4. Diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se enfana, não se soberbece. Nós sabemos que os ciúmes, e a palavra ciúme no original é zelos, de onde vem a nossa palavra zelo. Então, quando que o zelo deixa de ser um zelo e passa a ser um cuidado pecaminoso? Quando aquilo queima a pessoa. Quando os ciúmes nada mais não é um zelo pela pessoa, mas é um zelo por si própria, porque ela tem uma visão de posse. Nós vamos ver depois que o zelo bíblico não está ligado com a pessoa que tem zelo, mas com o objeto pelo qual ela manifesta o seu zelo. E o último exemplo, que é o tema do nosso sermão nessa noite. A importância, ou melhor dizendo, discernindo o zelo cristão da soberba mundana. Como nós podemos discernir zelo cristão de soberba mundana? Esses dois textos, esses dois versos de 1 Coríntios 4, versos 6 e 7, trata isso. Como que nós podemos estar na igreja, zelando por ela, cuidando dela, lutando por ela, nos entregando por ela, batalhando, e isso não ser contaminado por uma soberba? E isso não ser talvez até uma externalização de um coração soberbo? Quando que nós podemos lidar com as questões da igreja local com um zelo verdadeiramente cristão e não com um coração dominado por soberba? E nós vamos ver aqui 4 pistas que Paulo vai dar sobre essa questão de como que nós podemos ser zelosos como cristãos sem sermos soberbos de maneira mundana. Então a primeira pista nesse discernimento é o seguinte: o zelo cristão é um exemplo a ser seguido, enquanto a soberba é um pecado a ser evitado. Primeira maneira da gente julgar em nós se estamos sendo zelosos pelo que é bíblico, pela igreja, pelo nome de Cristo, é o seguinte: se a maneira como estamos procedendo é um exemplo a ser seguido. E o texto vai falar no verso 6: estas coisas, irmãos, 1 Coríntios 4, 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isso. Então, as 4 pistas que nós vamos ver hoje, dentro desses 2 versos, serão uma ferramenta para nós usarmos como discernimento, para ver, será que eu, pastor, da maneira como eu procedo, eu estou tendo um zelo pela causa de Cristo, ou aquilo é uma expressão do meu orgulho, do meu sentimento e do meu desejo? Então a primeira maneira de nós detectarmos isso é o seguinte: nós podemos ser um exemplo nessa questão? Nós podemos falar para as pessoas: olhem para mim e copiem do jeito que eu estou fazendo, falem do jeito que eu estou falando, imite-me. Essa é a primeira parte, é o primeiro teste. Paulo pôde com tranquilidade usar tanto a si mesmo e Apolo como exemplos. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 3, 9, você volta um capítulo, Paulo ele usa tanto ele quanto Apolo como um exemplo de agricultores e construtor, de agricultor e construtor, porque de Deus somos cooperadores. Paulo está falando dele e de Apolo, lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. O grupo, a igreja estava dividida, eles tinham suas preferências como pregadores, e para alguns eles mediam os outros pregadores pelo pregador que ele tinha mais preferência, e Paulo está corrigindo isso. E aqui nesse ponto ele diz: irmãos, olhem para nós da seguinte maneira: nós estamos aqui para trabalhar com Deus, nós queremos servir a Deus, servindo a vocês, nós somos cooperadores de Deus, nós cuidamos da lavoura dele e nós estamos edificando o edifício que pertence a ele. E uma segunda maneira de ele se levantar como exemplo está no versículo 1 do capítulo 4,
Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós usamos, pelo menos é muito falado hoje, o termo ministro, e a ideia que tem tentado ser transmitida é de servo. Mas esse termo, naquela época, era usado para o escravo que trabalhava peculiarmente no navio. E ele morria remando, e ele fazia o navio andar. E a ideia, praticamente do versículo 1 do capítulo 4, é o seguinte: nós somos aqueles servos de Deus que fazem as coisas para não ser vistos. Nós estamos aqui servindo, mas não somos nós que devemos ser vistos. Não somos nós que devemos ser notados. Não somos nós que devemos ser lembrados. E depois, não somente de quem nós somos, mas o que nós estamos fazendo, o verso continua dizendo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou se você já ouviu a palavra mordomo, né, dependendo do tamanho de uma casa, a pessoa ela escolhe ter um mordomo, ou um governante, ou governanta que fala, acho que é governanta, né, na questão feminina. Então essa pessoa, ela é alguém de confiança do patrão, e o patrão deixa ao cargo dessa pessoa o cuidado de toda a casa, dos empregados, dos mantimentos, de tudo que entra e sai. E Deus olha para os servos dele dessa maneira. Nós temos o cuidado com isso que é dele. Então Paulo aqui, no discernir de zelo cristão para soberba, uma das primeiras pistas que nós podemos até olhar para nós mesmos é essa. Nós estamos servindo a Deus desta maneira que o apóstolo está prescrevendo? Nós olhamos para a igreja e nós pensamos, olha, meu desejo é que a igreja dê fruto, como agricultor. Nós olhamos para a igreja e dizemos, olha, meu desejo é que essa igreja ela seja sólida, firme, que ela cresça na visão de um construtor. Será que nós estamos servindo na perspectiva de um ministro? Eu estou aqui para fazer o trabalho, não para ser visto, não para ser lembrado, não para receber tapinha nas costas. Será que nós estamos cuidando da casa de Deus como um despenseiro, tendo a ideia e a consciência de que isto pertence a Cristo, e não à igreja batista, e não ao pastor, e de que no final nós vamos prestar contas de todas estas coisas? Uma maneira então de nós separarmos um cuidado verdadeiro pela igreja de Cristo de um coração contaminado por zelo é isso. Nós somos exemplos? Podemos ser um exemplo nessa matéria? O cristão zeloso é um espelho de Cristo e por isso pode com propriedade convocar a outros, lhe imitarem naquilo que ele tem refletido a Cristo. Você não precisa abrir, mas 1 Coríntios 11:1 diz, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Quem progride na semelhança do Filho, quem experimenta os efeitos da predestinação, lembra Romanos 8:29? Os que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então quem experimenta os efeitos da predestinação, que é a conformação com o Filho, entende que nenhuma edificação pode existir para a igreja sem Jesus Cristo. Por isso a nossa preocupação não é fazer de vocês pequenos João Vítoros, e que vocês pensem como eu penso, me imitem como talvez vocês achem que devem ser imitados. Não, a nossa preocupação, a minha preocupação tem que ser, será que eu estou refletindo Cristo a tal ponto disso ser edificante para a igreja? Disso produzir tudo que tem que ser produzido no seio da igreja? Quem está dando exemplo é porque está seguindo algum exemplo. É inevitável. A questão é que tipo ou qual a qualidade do exemplo que nós estamos seguindo e qual a qualidade do exemplo que nós estamos repassando. O zelo cristão ele será visto pelo menos em 3 áreas. Ele vai ser um modelo. Nós vamos ler alguns textos agora. Vamos para Filipenses 3, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3:17. O zelo cristão ele será visto como modelo. Filipenses 3:17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. E isso hoje no nosso tempo é algo tão difícil,
porque nós não podemos apontar, nós podemos porque conhecemos, mas o mundo jocosamente ataca o cristianismo justamente por não ter um parâmetro definido. Há inúmeras igrejas, inúmeros estilos de adoração, inúmeras formas de fazer isso ou aquilo dentro da igreja. Não há uma unanimidade ou uma unidade doutrinária, e tudo isso surgiu por causa, vamos dizer assim, de corações soberbos, mas também por causa daqueles que defenderam a verdade e permanecem. Mas a ideia é que o zelo cristão, ele sempre será um modelo a ser seguido. Se você pegar novamente 1 Tessalonicenses agora, ir para a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 e 7, 1 Tessalonicenses 1, 6 e 7, olha o que Paulo diz para uma igreja agora. Ele não está dizendo, por exemplo, como Filipenses, ele fala dele e do seu grupo ministerial. Agora ele se dirige a uma igreja e como um todo ele vai dizer o seguinte, versículos 6 e 7, capítulo 1 de 1 Tessalonicenses: com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o quê? Modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Logicamente aquela igreja não estaria querendo guardar um troféu, né? Nada semelhante ao que o Lideraldo estava falando aqui, não tem nada a ver com isso. Mas a ideia de que, nossa, olha como nós somos bons, olha como todo mundo se espelha em nós. Pelo contrário, o senso da graça de Deus que proporciona essas coisas. O zelo cristão, além de ser modelo, ele vai ser um exemplo. São todos sinônimos, mas o interessante é como os autores eles usam esses sinônimos para uma mesma verdade. Vamos para 2 Tessalonicenses 3, versos 6 a 9. Uma carta à frente de onde você está. 2 Tessalonicenses 3, versos 6 a 9. E aqui Paulo vai estar falando para a igreja que ele foi um exemplo de como um cidadão, né, como ele não ficou dependendo ou se aproveitando da boa vontade alheia da igreja, mas que ele foi um exemplo até para poder cobrar depois. Versos 6 a 9, capítulo 3 de 2 Tessalonicenses. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos. Parece que quase todas as cartas ele traz essa ideia. Modo como convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. E qual é o contexto? A igreja foi perseguida. No contexto que ele vai falar, principalmente no capítulo 1 de 1 Tessalonicenses. Não porque não tivéssemos esse direito. Não porque Paulo diz assim, eu tenho o direito de rogar a vocês, igreja, que nos sustentem. Ele não está colocando esse direito. Ele, sabendo da condição da igreja e das características de algum da igreja, ele falou, é melhor que eu trabalhe e sirva de exemplo, porque se eu pedir aquilo que me é um direito, isso vai ser prejudicial para estes, para que eles continuem nessa mesma situação. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitarmos. E por último, o zelo cristão será visto como um padrão. Um padrão. 1 Timóteo 4,12. Muitos tentariam combater isso que nós estamos vendo agora, alegando que onde há o Espírito há liberdade, que não deve haver uma padronização de coisas ou de comportamento, mas que quem é direcionado pelo Espírito é livre.
mas a palavra vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 4,12: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em quais áreas? Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E olha o verso 15: medita estas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso, o teu crescimento, o teu avanço seja notório, manifestado a todos. E o último texto, Tito 2,7. 2 livros à frente, 2 cartas à frente. Tito 2,7. Tito 2,7 diz o seguinte: torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer ao nosso respeito. Se alguns pregadores meditassem nesse texto, o que sai de certos púlpitos hoje, especialmente uns que lidam com terapia para casais. Pois bem, qual é a segunda pista que nós podemos usar aqui de 1 Coríntios 4,6 para diferenciarmos ou discernirmos zelo cristão, zelo bíblico de soberba mundana? A segunda pista nesse discernimento é que o zelo cristão é medido pelo limite da Escritura, enquanto a soberba ultrapassa o que está escrito. Vamos novamente, versículo 6, capítulo 4 de 1 Coríntios. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo, primeiro, nós devemos ser exemplo, nos conscientizarmos e procurarmos sempre ser um exemplo, imitarmos a Cristo. Mas uma segunda maneira de detectarmos é com isso: não ultrapasseis o que está escrito. O zelo cristão, ele é medido, limitado pela palavra. A soberba se acha no direito de ir além daquilo que não está revelado e de trazer revelação onde não há revelação, de estipular parâmetros onde Deus não trouxe parâmetros. A sutil diferença do zelo para a soberba está como cada um se relaciona com a autoridade da palavra. Paulo estava ensinando à igreja, através dos exemplos prestados, que eles mesmos, os líderes da igreja, estavam sujeitos à palavra. Eles não estavam criando algo novo, enquanto alguns da igreja queriam padronizar a pregação segundo o costume da cidade de Corinto, com palavras difíceis, com uma retórica mais elaborada, um discurso mais elaborado, e eles achavam que a igreja poderia ser abençoada se estas coisas existissem. Não somente uma pregação simples, num vernáculo simples, ou numa palavra, numa linguagem simples, tinha que ser algo pomposo, porque senão não seria a ação de Deus. E Paulo está falando justamente ao contrário. Estas coisas dependem do poder do Espírito Santo, e a palavra é quem sanciona, limita, ela delineia essas coisas. Paulo estava ensinando à igreja, através dos exemplos prestados, que eles mesmos estavam sujeitos à Escritura, não procurando ir além, ou dizer ou fazer algo não sancionado pela palavra. E quando Paulo cita os textos do Velho Testamento, especialmente no capítulo 1 e no capítulo 2, é sempre no sentido de que Deus ele está resistindo àqueles que acham que são alguma coisa, que Deus sempre está indo contra aqueles que não dependem dele, que Deus sempre está se posicionando contra aqueles que são autossuficientes. Com isto, Paulo estava corrigindo o pensamento soberbo de alguns em julgar e comparar os instrumentos de Deus naquela igreja, não tendo base bíblica para fazê-lo. Então imagina, você é um membro da igreja de Corinto, e você chega para um dos cultos que eles tinham, domingo ou algum culto da semana, num determinado lugar onde se reuniam, e aí fulano se levanta e começa a fomentar no meio da igreja que o pregador da noite ele não é apto para pregar,
porque ele não tem tais características, mas essas características não são normatizadas, não são ordenadas, elas não são requeridas dentro do texto bíblico, mas porque na cabeça e no coração daquela pessoa ela julga que só uma pessoa, dentro desses critérios, poderia ser um servo legítimo de Deus. E Paulo está se levantando contra isso, que isso não deve haver na igreja. O zelo cristão é medido, ele é limitado pela Escritura. O zelo bíblico tem a palavra de Deus como base e limite de suas ações. O verdadeiro zelo está em se preocupar em não transgredir e ir além do que já está revelado. Nós demonstramos que somos bíblicos quando nos mantemos dentro da Bíblia, não quando extrapolamos ela. Nós demonstramos que temos um zelo voltado para Cristo quando nós nos norteamos pelo que Cristo disse, não pelo que Ele se silencia. E se você talvez conversar com algumas pessoas em determinados assuntos bíblicos, onde há uma prática hoje que nós entendemos que não é avalizada ou avaliada pela palavra, por exemplo, o pastoreio feminino, a mulher ser uma pastora, eles vão argumentar que a Bíblia em nenhum lugar proíbe uma mulher ser pastora. Eles vão dizer que não há não serás pastora. Então, porque há um silêncio nessa determinada questão, eles entendem que, por não haver uma proibição, nós podemos praticar, quando nós partimos do que já está revelado. E se você pega 1 Timóteo 3 e Tito capítulo 1, versículos 6 a 9, há certas prescrições ali que, se nós chegarmos numa irmã e perguntar, você preenche? Naturalmente ela não poderia preencher, não porque ela é inferior, mas porque Deus não deu à mulher esse tipo de função dentro da igreja. Ir além do que está escrito é fruto de um coração soberbo, que acha que pode estabelecer o verdadeiro limite. Não se trata, melhor dizendo, a soberba é classificado como soberba justamente por tentar dar voz onde a Escritura não tem voz. A soberba e o legalismo andam juntas. O que é legalismo? Legalismo é você criar uma lei que Deus não criou. É você estabelecer um limite, um parâmetro que Deus não estabeleceu. Os escribas e os fariseus, na época de Cristo, quando diziam no sábado, por exemplo, 6 dias trabalharás, e no sétimo dia descansarás, que é o sábado. Tal. E aí eles diziam, então, já que não é para trabalhar, nós vamos colocar algumas coisas aqui para evitar o trabalho. Então, mulher não podia pentear o cabelo, por exemplo. Até o cuspir no chão, lembra que Jesus no sábado gospe, faz lodo? Aquilo era para afrontar um dos preceitos que os fariseus tinham na época. Nós devemos cuidar com isso. Se queremos ser zelosos com a igreja, nós vamos ser exemplo, mas nós vamos ser um exemplo bíblico. Nós vamos ter total autoridade, nós vamos ter um apoio bíblico para fazer o que estamos fazendo, para dizer o que estamos dizendo e aquilo que pretendemos fazer. Uma terceira pista nesse discernimento, ou para termos esse discernimento, é o seguinte: o zelo cristão leva à submissão, enquanto a soberba à projeção. Então vamos unir. O zelo cristão, ele é um exemplo. O zelo cristão é limitado pela palavra, e o zelo cristão é submisso. Ele não é alguém que se projeta, quem está literalmente zelando para a igreja. Ele não está querendo puxar à frente, ele está fazendo isso para servir e não para liderar a igreja. Olha o que o texto vai dizer no versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo. Hoje vocês vão decorar esses 2 textos. De tanto repetir, vai sair decorado daqui. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo por vossa causa, para que por nosso exemplo, primeiro ponto, não aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, segundo ponto, e o terceiro, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento do outro. Então essa é a terceira ideia.
O zelo cristão, ele não leva a pessoa a se ensoberbecer, a se projetar, a se colocar por cima. O zelo cristão faz o que Paulo está fazendo. Ele está servindo a igreja. Ele está se colocando à disposição. Ele quer prestar um benefício para a igreja. Uma outra maneira de discernirmos o zelo de soberba é sondar qual é a nossa disposição para quem não concorda conosco. Você quer pisar ou você quer servir? Você quer engolir ou você quer alimentar? Se o nosso coração pender para o servir e para a edificação, então sim, nós estamos zelando de maneira cristã. Mas se o nosso desejo simplesmente é ganhar o argumento, engolir a pessoa e dizer, olha, você está errado, pronto, fica quieto, cala a boca e não faz mais nada, então nós não estamos demonstrando um zelo, nós estamos sendo soberbos naquela questão. Não se trata de uma negociação da verdade para manter uma amizade ou uma pessoa na igreja, mas que ao manter e sustentar a verdade, tal ato será feito em amor e serviço ao próximo. Se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto, de todas as cartas que Paulo escreveu para as igrejas, essa foi a igreja que mais deu dor de cabeça para ele. Se você ler a segunda carta, tinha gente lá que falava, olha, a presença de Paulo é desprezível. Por carta ele parece ser alguém muito imponente, poderoso, mas quando ele está no nosso meio, nós nos desprezamos. Fora os que se diziam apóstolos, e a igreja já estava abraçando e querendo alguma coisa deles, e Paulo mesmo assim estava disposto a servir aquela igreja que foi, entre aspas, fruto do seu ministério, veio de Deus, lógico, mas ele foi um instrumento para aquilo, mas ainda assim estavam querendo dar as costas para ele. Então o zelo cristão leva à submissão e não à soberba. Precisamente o que Paulo fez por todo o seu ministério com a igreja de Corinto. O zelo é pela verdade que produz unidade. Paulo está indo, vamos dizer assim, no sentido oposto. A igreja dividida, os grupos espalhados, e Paulo trabalhando para que não exista grupos, mas exista um grupo. E que o único nome digno ali seja o de Cristo. A soberba da igreja estava produzindo grupos e contendas. E no restabelecimento da unidade, Paulo procura pontuar que o verdadeiro zelo pelas coisas espirituais leva à unidade e promove a unidade. Lembra? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Imagina isso na hora da ceia. Se você ler 1 Coríntios 11, olha, tem quem chegue e não espere pelo outro comer. Tem quem chegue e só está preocupado em encher a cara. Agora, imagina na hora de partilhar o pão e dizer, nós temos comunhão uns com os outros e nós temos comunhão com Deus. Com todo aquele partidarismo dentro da igreja. E quarto e último. A quarta e última pista nesse discernimento é que o zelo cristão é produto da graça de Deus, enquanto a soberba é a ausência dela. O zelo cristão, ele é um exemplo. O zelo cristão se submete à palavra, ele é limitado pela palavra, não ultrapassa o que a palavra diz. O zelo cristão, ele tem o desejo de se submeter para a edificação e não de se projetar, quando ele diz por que vocês estão se ensoberbecendo em favor de um em detrimento do outro? Olha, eu sou do grupo de Apolo porque fala mais bonito. Não, eu sou do grupo de Pedro, ele é um dos apóstolos que andou com Jesus. Não, eu sou do grupo de Paulo, ele é o pai dessa igreja. Mas também que o zelo cristão é um produto da graça de Deus, enquanto a soberba, a ausência dela. Olha o verso 7. Pois quem é que te faz sobressair? Alguém tem uma versão diferente do que foi lido aqui? Pode ler, fazendo favor? Todas trazem, pois quem é que te faz sobressair? Pode falar, Vinícius. Quem que te faz diferente? Tem outras formas de traduzir isso. E o que tens? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não tivera recebido? Paulo demonstra que o elemento surpresa do zelo verdadeiramente espiritual é a graça de Deus. O que faz a diferença de fato na vida de uma pessoa? A graça de Deus. Se não caminharmos dependendo da graça e em graça,
nós não vamos ser úteis para a nossa igreja. Mesmo tendo qualidades naturais, aptidões naturais, um conhecimento, uma assimilação intelectual de verdades bíblicas, tudo isso é inútil se o toque de Deus não estiver na nossa vida. Se o Espírito não estiver movendo os nossos passos. Se não formos submissos a Deus. Quem te faz sobressair? Ou sendo mais claro na pergunta, quem você pensa que é para julgar o servo alheio? Quem te colocou nessa posição de juiz? Essa seria a ideia do versículo. Paulo agora ele vai começar uma ironia. A próxima sessão que a gente vai falar semana que vem, que é do 8 até o 13, é uma forma irônica de Paulo lidar com o problema da igreja. Mas aqui ele chega no ponto de dizer o seguinte: se nós estamos sendo exemplos para vocês do serviço ao Senhor, justamente para que a palavra seja preservada, que nós observemos os limites da palavra, e para que ninguém se ache melhor do que ninguém, por que você está se achando tanto assim? Essa seria a ideia do argumento. Por que você olha para você e se vê superior a quem está ali, ao ponto de você emitir um tipo de julgamento sobre aquela pessoa? Quem que te fez diferente dos demais? Quem te colocou nessa posição? Ou quem que você pensa que é? É Paulo falando para os contenciosos da igreja, para os corações soberbos. Da onde você tirou isso que você pode falar e fazer do jeito que você está fazendo para com os servos do Senhor? A questão é, quem é cheio de graça, ou quem é cheio da graça de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, se colocaria como um padrão, quem é cheio da graça de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, se colocaria como padrão e a medida para determinar quem é ou não espiritual no serviço do Senhor? Quem está sendo direcionado pelo Espírito Santo, olharia e diz: olha, se vocês não forem iguais ao que eu digo, vocês não são servos de Deus. Você não é nem um salvo. Naturalmente, quem é cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, apontaria para Cristo. Não colocaria como padrão. Não se posicionaria como um padrão. Quem vive pela graça não se coloca em tal posição. Quem vive pela graça não receberia esse tipo de questionamento apostólico. Quem vive direcionado pelo Espírito Santo não ouviria tal tipo de indagação. Quem te fez diferente? Por que você se acha tanto assim? Só podemos ser benéficos para a igreja vivendo pela palavra, na dependência da graça de Deus. Não somente a graça que faz uma bênção para a igreja, faz com que sejamos uma bênção para a igreja, mas a graça que nos concede e faz com que tenhamos algo benéfico para a igreja. Então tem dois argumentos dentro do versículo 7. Um é na essência e o outro é na operação. Quem te faz sobressair? Quem te faz diferente? Como que você chega a ser alguém? A essência. Então, quem está direcionado pelo Espírito tem zelo por Cristo, mas ele não se julga diferente, ele não se julga superior. E uma outra questão é na operação, é no executar. E ele faz a seguinte pergunta: e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? A ideia é, o conhecimento que você tem, você nasceu com ele ou isso lhe foi dado? Se lhe foi dado, por que você age como se isso não tivesse lhe sido dado? É a mesma coisa que eu hoje, como um pastor, um professor, estar ensinando, mas não aceitar que ninguém me ensine, uma vez que eu já fui aluno. É a mesma coisa que eu chegar diante de vocês e ficar ensinando sempre, mas em algo que eu estiver errado, um irmão chegar e falar: pastor, biblicamente é isso. Olha, eu não aceito que você me ensine. Eu só sou professor, eu não sou aluno aqui. E não lembrar que um dia eu fui um aluno. Não somente fui, mas eu serei até o dia que Cristo retornar.
essa tem que ser a nossa disposição. As duas perguntas estão interligadas. O que você tem que não te foi dado? A resposta é nada. Tudo que eu tenho me foi dado por Deus. Mas, se tudo me foi dado por Deus, por que eu procedo como se eu não dependesse de Deus para essas coisas? Uma vez que o que somos e o que temos pela providência de Deus vem dele, por que agir como se fôssemos autossuficientes e independentes de Deus? Então eu vou resumir o sermão de hoje, talvez numa frase. Na igreja local, nós podemos ser uma bênção em querer protegê-la ou querer estimular com que ela seja bíblica, se nós estivermos dentro da Bíblia, usando a Bíblia como exemplo, nos submetendo biblicamente e cheios da graça de Deus. Se estas coisas não existirem em nós, nós vamos nos tornar uma Corinto. Nós vamos ter partidos, nós vamos ter grupos, nós vamos colocar coisas fora da palavra como padrão para que alguém sirva ou não, para que alguém faça ou deixe de fazer. Nós vamos começar a avaliar os outros a partir de ser um batista regular e não ser Cristo, não a partir de Cristo. Nós vamos colocar outras coisas como medida e nós vamos deixar a medida de lado. E isso vai matar a igreja. E eu não sei se eu citei aqui esse texto, mas eu recebi uma frase do irmão Josemar Bessa, ele é pastor lá em Campo Grande. Ele disse o seguinte, que a igreja no mundo é o que mais próximo do céu nós temos aqui. Esse momento de comunhão, de leitura, é o que mais próximo do céu nós temos aqui nesse mundo. Mas que lá na eternidade, na glória, o que nós teremos deste mundo lá é a igreja. E por isso nós devemos lutar, valorizar, proteger, batalhar pela igreja, porque isso é o que nós temos de mais próximo do céu. E se um coração soberbo reinar no nosso meio, se eu tiver um coração soberbo, se você tiver um coração soberbo, nós não vamos representar o céu como ele tem que ser representado neste local. Nesse local. Então vamos lá. Conclusão. O que nós podemos levar disso tudo? Primeiro, sem dúvida devemos ser zelosos pela causa de Cristo, mas este zelo deve ser inspecionado pela palavra de Deus. Do contrário, seremos pedra de tropeço e prestaremos um desserviço à causa de Cristo. Se o que nós fizermos não for direcionado pela palavra, regado com graça e potencializado pelo Espírito Santo, nós seremos pedra de tropeço. Nós vamos machucar nossos irmãos. Uma segunda questão que podemos aprender desses dois textos: nosso zelo é por Cristo. Nosso zelo, nosso sentimento é pela pessoa de Cristo, não pela denominação. Deu para entender isso? Se nós zelarmos pela denominação, nós vamos nos tornar uma seita. E nós vamos colocar, conforme a Igreja Católica diz, que fora da Igreja Católica não há salvação, como os testemunhos de Jeová dizem, que qualquer um fora do campo de testemunhos de Jeová não é salvo, ou como os mormons, ou qualquer outra seita, que liga a aceitação diante de Deus a pertencer a uma determinada denominação e não pertencer a Cristo. O nosso zelo é pela glória de Cristo no meio da igreja local. E nós precisamos nos apegar a isso. Cristo é quem define todas as coisas. Cristo é quem define todas as pessoas. Nosso sentimento e a dor deve ser para Ele. Estes irmãos de Corinto, eles não estavam colocando Cristo como o padrão de definição. Eles estavam colocando a cultura filosófica da época como um padrão para definir quem era um pregador hábil, ou um pregador habilitado ou não para servir a igreja. Vidas que não são orientadas pela palavra de Deus serão orientadas pelo mundo, não construirão, apenas destruirão. E por último, podemos abençoar esta igreja, procurando ser um exemplo de Cristo, caminhando na palavra, submetendo-nos uns aos outros e cheios da graça de Deus. Que Deus nos abençoe a realmente pormos em prática essas questões. Vamos orar.
Santo Deus, amado Pai, nós bendizemos a Ti por esses dois textos. E ajuda-nos a aprendermos pela revelação de que soberba não pode ser confundida com zelo. De que nós não podemos nos sobressair, mas a briga tem que ser para quem se submete mais, para quem se sujeita mais. Que todos nós estejamos dispostos a nos despirmos, vestirmos-nos como servos e lavarmos os pés uns dos outros, a preferirem honra uns aos outros, a lutar pelaquilo que na igreja local é de fato o que mais pode representar tanto o céu quanto a pessoa de Cristo. Nós precisamos da Tua graça, porque sem ela nós não podemos fazer. Nós precisamos de Cristo para produzir fruto. Precisamos do Teu Espírito para que tenhamos iluminação e a perspectiva correta da Tua palavra no trato de uns para com os outros. Mas ajuda-nos, ó Deus, a não olharmos com tristeza para a Sua noiva, que é a igreja. A não olharmos para esta reunião e pensarmos negativamente dela como algo que não vale a pena, porque há de fato pecadores. Nós somos pecadores, mas o Senhor veio para pecadores, não para os sãos. O Senhor veio para aqueles que precisam de médico. O Senhor não veio para buscar justos ao arrependimento, mas clamar para nós que somos injustos. Então ajuda-nos até nesse momento lembrarmos do princípio da mensagem do Evangelho, que ela permanece para nós, não somente para nos salvar, mas para caminharmos até o dia que aprover o Senhor nos buscar. Que Tua boa mão leve cada um debaixo da Sua graça e proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até semana que vem, se assim o Senhor permitir.